Bom, estou de máscara porque estou recebendo uma convidada aqui no estúdio. A partir de hoje entra em vigor a facilitação da conversão da união estável em casamento. A novidade é que agora esta mudança pode ser feita diretamente nos cartórios e de forma simples. Você tem dúvidas sobre união estável e essas vantagens aí de fazer a conversão para casamento? Então corre e manda para o nosso WhatsApp, que é o 3201-7720, que a advogada Cíntia Barcelos, que está comigo aqui no estúdio, vai responder todas as suas perguntas. Não demora, vou repetir então, 3201-7720. Boa tarde, bem-vinda, Cíntia. Boa tarde, obrigada. Vamos falar dessa novidade, mas primeiro, qual é a diferença entre união estável, as principais diferenças, né? Entre união estável e casamento, para a gente ver o que está sendo interessante. Na verdade, as principais diferenças, elas são mais formais do que com relação aos direitos, porque as pessoas que vivem em união estável, que não formalizaram essa união, que não foram no cartório e regulamentaram isso através de uma escritura pública, são regidas pelo regime da comunhão parcial de bens, que quer dizer que tudo o que foi adquirido naquela convivência, desde que ela seja pública, contínua e duradoura, é do casal, independente de estar em nome de um e de outro. Então, se as partes não elegerem, já existe um regime de bens que ampara quem vive em união estável mesmo sem formalizar. Ou seja, se você está numa união estável, automaticamente tudo que você e seu parceiro conquistarem enquanto vocês estão na união estável é dividido igualmente. Você não tem a opção de falar, não, o que eu tenho, o que eu conquistei é meu, não tem, é automático. É automático e aí precisa, né, dessa formalização. A diferença entre o casamento, quando existe o casamento, é a possibilidade de alteração do nome, né, tanto de um quanto de outro, no registro civil, utilizar o sobrenome do companheiro ou da companheira. Mas na união estável também pode, né? Na união estável, não. Não pode usar o sobrenome? Na união estável não altera nem o estado civil, né, da pessoa, ela permanece solteira, mas vivendo em união estável. Por exemplo, se a pessoa for divorciada e está com uma outra querendo aí a união estável, ela continua divorciada, Ela então? continua divorciada. E aí, com o casamento, a pessoa altera o estado civil, né, para a pessoa casada e, além de poder utilizar o sobrenome, também, tanto na união estável, se for formalizada, quanto no casamento, pode-se eleger outros regimes de bens, que, por exemplo, a separação de bens, os bens adquiridos na constância do casamento ou na união estável, podem ser separados, mas para isso, quem vive em união estável e quem vai casar precisa eleger esse regime específico. Cíntia, eu quero que você continue aqui com a gente vai para o intervalo. Eu ainda vou fazer mais uma perguntinha, eu só quero lembrar quem está nos ouvindo. Você tem dúvida aí sobre união estável e sobre a questão de converter aí para o casamento? É 3201-7720, manda para a gente que eu vou fazer a pergunta para a Cíntia. Mas eu ainda vou fazer mais uma perguntinha. Cíntia, só uma outra questão. Qual é o objetivo dessa mudança agora? Já que assim, as pessoas já teve bastante mudança na questão da união estável mesmo, né? Sim. Já deu uma aprimorada. Mas por que qual é o objetivo disso agora, de facilitar essa transferência de união estável para casamento? É porque antes essa conversão só era possível através da justiça. A pessoa tinha que contratar uma advogada ou buscar assistência judiciária para converter esse período que viveu em união estável em casamento. Então, agora, isso pode ser feito tanto o reconhecimento dessa união estável, desse período anterior que as pessoas viveram juntas, quanto o casamento a partir do dia que ela resolveu pedir a conversão. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui que chegou de telespectadora. A Isabel, do Jardim Goiás, ela está perguntando o seguinte: com essa conversão, então, os anos de união estável passam a contar para, por exemplo, o recebimento da pensão por morte? Sim, passam a contar. É extremamente importante essa pontuação dessa mudança, porque esse tempo que as pessoas viveram juntos passa a ser contado para efeito de pensão, para efeito de herança, quando um dos companheiros ou das pessoas morrem. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que a formalização da união estável,
tanto para casais heterossexuais como para casais homossexuais, é o documento mais importante da vida das pessoas. E também a certidão de casamento, que é só a partir deles que as pessoas são sujeitas aos direitos. Tá certo. Cíntia, continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente responde mais perguntas dos telespectadores.